Adolf Hitler foi um político e ditador de origem austríaca que governou a Alemanha de 1933 a 1945. Conquistou o poder por meios democráticos e conduziu o processo que culminou com a Segunda Guerra Mundial, onde morreram mais de 56 milhões de pessoas. Então, antes da gente ir pro vídeo, quem puder deixar o like, se inscrever, agradeço muito. Pega a pipoca, o salgadinho, alguma coisa que você for comer. É nóis, agradeço todo mundo pela presença e bora pro vídeo. Nascido em 20 de abril de 1889, na cidade de Braunau, austríaca, Adolf era o quarto filho do casal Alois Schlierbauer e Clara Hitler. O pai era um funcionário da alfândega, conhecido pelo temperamento rigoroso com os filhos, e a mãe era dona de casa. Eles tiveram 6 filhos, mas apenas 2 chegariam à idade adulta. O casal Hitler mudou-se para a cidade de Passau, na Alemanha, quando Adolf tinha 3 anos. De lá migraram para uma comunidade agrícola, localizada em Haffeld. Em 1900 já manifestava preferência pelo desenho e pela pintura, e Hitler era destacado pelo bom desempenho na escola. Suas notas o tornavam elegível para prestar o Realschule, que seria o equivalente a um vestibular. Mas o resultado não foi satisfatório. Já em Viena, em 1906, 3 anos após a morte de seu pai, por um derrame pleural, Adolf Hitler tentou ingressar na Academia de Artes. Foi reprovado no exame de admissão e abandonou a vida escolar em decorrência dos maus resultados. No ano seguinte, a mãe faleceu, vítima de câncer de mama. O tratamento realizado pelo médico judeu Eduard Bloch não teve êxito. Sozinho permaneceu por 6 anos em Viena, tendo como meio de sustento a pensão deixada pelo seu pai. Ficou praticamente sem dinheiro em 1909 e dormiu em bares, abrigos para desabrigados e cortiços. Segundo historiadores, esse período foi fundamental para a formação do pensamento antissemita, o interesse para a política e o despertar das habilidades oratórias. Viena era nessa época um importante centro de surgimento de novas ideias, como a psicanálise. No entanto, também do socialismo e do discurso antissemita que teria fascinado Hitler. Contudo, pouco se sabe a respeito da vida familiar e sentimental daquele que seria o líder alemão. A única irmã que sobreviveu, a Paula, manteve pouco contato com ele após a fundação do Partido Nazista e faleceu sem deixar descendência. Hitler se declarava que estava casado com a Alemanha e por isso não podia contrair matrimônio. Manteve um relacionamento amoroso com Eva Braun, desde a década de 30 até a sua morte em 1945. O futuro líder alemão tentou evitar o serviço militar austríaco, mudando-se para Munique em 1913. No entanto, terminou por ingressar voluntariamente no exército da Baviera, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Tinha 25 anos naquela época. O desfecho da Primeira Guerra Mundial causou desespero à Alemanha e não seria diferente para Hitler. Os alemães saíram humilhados do conflito, a monarquia chegou ao fim e foi declarada a República. Na nova Constituição estava previsto um presidente com amplo poder militar e político sob uma democracia parlamentar. No pleito, 423 deputados foram eleitos para a Assembleia Nacional naquela que ficou conhecida como a República de Weimar. A Alemanha então ratificou o Tratado de Versalhes em 28 de julho de 1919. E assim, o país teve que pagar por todos os danos civis causados na guerra. Os alemães também perderam parte do território e suas colônias. Também deveriam desmilitarizar uma faixa de 48 quilômetros à margem direita do rio Reno. Além disso, tiveram que aceitar a limitação de suas forças armadas. Todos os termos foram considerados humilhantes para a Alemanha. Deste modo, ao fim da guerra, Adolf Hitler conhece o Deutsche Arbeiterpartei, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Os preceitos da legenda de extrema-direita o seduziram e apontavam um meio de atingir seus objetivos políticos. O partido, que antes contava com poucos membros, cresceu, com os inflamados discursos nacionalistas e antissemitas de Hitler. Orador imponente, apresentava ideias hipnóticas que arrastaram primeiro centenas e depois milhares de participantes e doadores partidários. Igualmente, atraiu da classe média a alta, que via nas suas ideias a oportunidade de recuperar seu antigo prestígio. Aos militares, lhes interessava sua ânsia de expandir o território alemão e se vingar da derrota sofrida na Primeira Guerra. Em 24 de fevereiro de 1920, no encontro público que reuniu 2.000 participantes, Hitler apresentou suas 25 teses, entre elas estavam a revogação do Tratado de Versalhes pelo governo, o confisco dos lucros da guerra,
a expropriação das terras dos judeus, a revogação de seus direitos políticos e a sua expulsão da Alemanha. Hitler responsabilizava os judeus pela instabilidade política, o desemprego, a inflação e a humilhação de guerra vividos pelos alemães. Sob esse clima, o nome da sua legenda foi alterado em 1921 para Nationalisierte Deus te Arbeiterpartei, Partido Social Nacionalista dos Trabalhadores Alemães. E a pronúncia não está muito correta não, porque meu alemão é horrível, viu? A contração do primeiro nome forma a abreviatura Nazi, e de onde vieram as palavras nazismo e nazista. O discurso de Hitler não ficou mais restrito às reuniões do partido, e ele compra um jornal para difundir suas ideias. O partido nazista é favorecido pelo desespero dos alemães, da hiperinflação e do desemprego, levando milhares de pessoas a se filiarem no partido. Em 1923, a República de Weimar é acusada pelos nacionalistas de se inclinar às ideias de esquerda. Hitler realizava um comício em uma cervejaria de Munique, em novembro deste mesmo ano, onde pretendia tomar o governo da Baviera, e dali marchar sobre Berlim. Este episódio seria conhecido como Putsch de Munique, o golpe de Munique. No entanto, a polícia local invade a cervejaria e acaba com a tentativa do golpe. Hitler e vários correligionários são presos sob acusação de traição e condenados a 5 anos de prisão. Contudo, 9 meses depois, ele é anistiado. No tempo em que esteve preso, Adolf Hitler escreve um livro, chamado de Mein Kampf, que significa Minha Luta, obra em que detalha seus pontos de vista sobre seu futuro e o futuro do povo alemão. No livro, Hitler ataca democratas, comunistas e principalmente os judeus, reforçando que eles eram inimigos da nação alemã. Segundo Hitler, os judeus seriam parasitas sem cultura própria, e que não constituíram uma raça. Já o povo alemão, de mais alta pureza racial, seria uma raça superior e deveria evitar o casamento com raças subhumanas, entre elas os judeus e os eslavos. Cabia assim à Alemanha eliminar os judeus de seu próprio território e expandir-se para a Rússia. Desta forma seria constituído um império, o Reich, que duraria 1000 anos, sob comando de um líder, o Führer. Também foram essas ideias que nortearam a segunda edição de Mein Kampf, lançada em 1927. O livro trazia ainda a história do partido nazista e vendeu 5 milhões de cópias. As ideias de Adolf Hitler levaram o partido nazista a conseguir 33% dos votos nas eleições constitucionais em 1930. Um acordo político o conduziu ao cargo de chanceler em 1933, sob a presidência de Paul von Hindenburg. Após a morte do presidente, em 1934, Hitler o sucedeu e acumularia os 2 cargos, sendo presidente e primeiro-ministro da Alemanha. Em 1933 e 34, começa a pôr em prática as ideias descritas no seu livro, o Mein Kampf, promulgando as primeiras leis antissemitas. Estas afastavam os judeus do serviço público e restringiam seu acesso à educação, dentre outras medidas. Neste período, aproxima-se e ganha um parceiro chamado Benito Mussolini, o primeiro-ministro italiano e criador do fascismo. Ambos serão aliados durante a guerra. Em 1937, a Alemanha anexa a Áustria ao seu território. Em 1º de setembro de 1939, o exército alemão invade a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética é invadida em junho de 1941, mesmo ano em que os Estados Unidos entram na guerra. Hitler era conhecido por sua determinação e levou a mesma até sua morte. Com a cumplicidade de seus oficiais, sua terrível ideia de tentar exterminar todos aqueles que não pertencessem à raça ariana aconteceram. Durante o confronto, 56 milhões de pessoas de 25 nacionalidades diferentes morreram. Desse número, 6 milhões eram de especificamente judeus, o que representava 1/3 desse povo que vivia na Europa, evento conhecido como Holocausto. Para os judeus foi planejada a execução e dita como a solução final, que previu o extermínio dessas pessoas através de câmaras de gás, entre outras diversas formas extremamente cruéis e dolorosas. Além do extermínio planejado de judeus, a ideologia nazista fez vítimas entre incapacitados mentais e físicos, além de católicos, protestantes, testemunhas de Jeová, homossexuais, comunistas, socialistas, ciganos, entre outros. Também morreram 27 milhões de soviéticos, entre soldados e civis. Em suma, qualquer pessoa que não se enquadrasse naquilo que o nazismo considerasse raça ariana deveria ser eliminada. Ao fim da guerra, encurralados pelas tropas soviéticas que invadiram Berlim, Adolf Hitler e seu Estado-Maior se refugiaram num bunker localizado no centro da capital.
Percebendo que o fim estava próximo, Adolf Hitler cometeu suicídio com sua esposa, no dia 30 de abril de 1945, aos 56 anos. Estava em companhia de sua mulher, Eva Braun, com quem ficou apenas um dia casado após longos anos de relacionamento. Conforme seu desejo, o corpo foi incinerado e as cinzas espalhadas para que nada caísse nas mãos dos soviéticos, e nenhum rastro ou vestígio do corpo ou das cinzas de Hitler foram encontradas. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou! Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que marcou a história da Segunda Guerra Mundial e a juventude hitlerista. Esse grupo foi criado pelo Partido Nazista com o objetivo de doutrinar a juventude alemã com ideias e valores que apoiavam o regime de Adolf Hitler. Para entender a importância da juventude hitlerista, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1933, Hitler assumiu o poder na Alemanha e começou a implementar suas políticas e ideologias. Acreditava-se que a educação era um dos meios mais eficazes para doutrinar as pessoas, e assim, criar uma sociedade que compartilhasse dos mesmos valores do partido. A ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha ocorreu em 1933, quando ele foi nomeado chanceler do país. Com a utilização de táticas violentas e propaganda política intensa, o Partido Nazista conseguiu se consolidar no poder e estabelecer um regime autoritário, que durou até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Durante esse período, a Alemanha passou por uma série de transformações políticas, econômicas e sociais, com o governo nazista impondo uma série de medidas discriminatórias contra minorias, como judeus, homossexuais e pessoas com deficiência. A juventude hitlerista, em alemão, Hitlerjugend, foi criada em 1926 por membros do Partido Nazista como uma organização para jovens de 14 a 18 anos de idade. Seu principal objetivo era doutrinar os jovens alemães nas ideologias do partido e prepará-los para servir ao Estado e à nação de acordo com os princípios nazistas. A juventude hitlerista começou como uma organização voluntária, mas em 1936 foi tornada obrigatória por lei para todos os jovens alemães entre as idades de 10 e 18 anos. A partir dessa data, a organização se tornou uma ferramenta poderosa de doutrinação e propaganda para o Partido Nazista, com o objetivo de criar uma nova geração de alemães arianos obedientes e leais ao Führer. Os jovens da juventude hitlerista eram treinados em diversas habilidades, incluindo educação física, treinamento militar, aprendizado técnico e agrícola, bem como aulas de história, filosofia e ideologia nazista. A organização também organizava acampamentos de verão e eventos de propaganda, bem como treinamento em combate, para preparar os jovens para a guerra. A partir de 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, muitos jovens da juventude hitlerista foram recrutados para servir nas forças armadas alemãs, enquanto outros trabalhavam em fábricas de guerra e em outras indústrias importantes para a economia de guerra alemã. A juventude hitlerista era composta por meninos alemães entre as idades de 14 e 18 anos. Os membros eram divididos em várias seções, incluindo a Liga de Jovens Alemães, para meninos de 10 a 14 anos, a Juventude Hitlerista, para meninos de 14 a 18 anos, e a Juventude Feminina Alemã, para meninas alemãs. A organização era estruturada hierarquicamente, com líderes eleitos e nomeados em cada nível, desde o nível local até o nacional. Os líderes eram responsáveis por supervisionar as atividades da organização, que incluíam treinamento militar, atividades físicas e ideológicas, e a preparação para o serviço militar. A juventude hitlerista também tinha como objetivo doutrinar os jovens na ideologia nazista, promovendo o culto à personalidade de Hitler, a superioridade ariana, e a importância do militarismo e da guerra para a Alemanha. Além disso, os membros da juventude hitlerista eram encorajados a denunciar qualquer pessoa que criticasse o partido nazista ou questionasse sua autoridade.
A juventude hitlerista utilizava uma variedade de técnicas de propaganda e doutrinação para disseminar a ideologia nazista entre os jovens alemães. As atividades incluíam marchas, paradas, cerimônias, acampamentos, jogos, competições esportivas e outras atividades em grupo que eram destinadas a criar um senso de camaradagem entre os membros e a promover a lealdade ao partido nazista e ao Estado alemão. Os líderes da juventude hitlerista também usavam a propaganda para demonizar grupos minoritários, como judeus, ciganos e homossexuais, e para promover a ideia de superioridade racial alemã. Os jovens eram ensinados a acreditar que a raça ariana era superior e que todos os outros grupos eram inferiores e representavam uma ameaça à pureza da raça alemã. Além disso, a organização enfatizava a importância da disciplina, da obediência e do sacrifício pessoal em nome do Estado alemão. Os jovens eram encorajados a dedicar suas vidas ao serviço do partido nazista e do Estado, e a ver a guerra como uma oportunidade para provar sua coragem e lealdade. A juventude hitlerista também oferecia treinamento militar aos membros, preparando-os para um eventual serviço nas Forças Armadas Alemãs. A Juventude Hitlerista foi uma organização juvenil nazista fundada em 1926 com o objetivo de doutrinar e treinar os jovens alemães no pensamento e na ideologia nazista. Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, a Juventude Hitlerista se envolveu no esforço de guerra da Alemanha. Inicialmente, os membros da Juventude Hitlerista serviram em funções não combatentes, como mensageiros, auxiliares de escritório e em outras funções de apoio. No entanto, à medida que a guerra se arrastava e as perdas alemãs aumentavam, muitos jovens membros da organização foram convocados para o serviço militar. Muitos membros da Juventude Hitlerista foram encarregados de defender as cidades alemãs contra os bombardeios dos aliados. Eles também foram usados para realizar tarefas perigosas, como o desarmamento de bombas e a limpeza de escombros. A organização também estabeleceu acampamentos de treinamento para preparar os jovens membros para a guerra. Eles foram ensinados a manejar armas, técnicas de combate e estratégias de guerra. A juventude hitlerista também se envolveu em campanhas de propaganda, incentivando os jovens a se alistar nas forças armadas e a apoiar o esforço de guerra da Alemanha. No entanto, a participação na guerra teve um grande impacto na vida dos jovens membros da juventude hitlerista. Muitos foram mortos em combate ou ficaram gravemente feridos. Aqueles que sobreviveram enfrentaram traumas e cicatrizes emocionais, tendo participado de atrocidades e violência na guerra. Alguns também foram presos e processados por seus papéis no regime nazista. Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a juventude hitlerista foi dissolvida e seus líderes foram julgados pelos crimes de guerra cometidos durante o conflito. A organização é vista como um símbolo do extremismo e da ideologia perigosa que levou à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto. A doutrinação nazista na juventude alemã teve implicações éticas e morais profundas e duradouras. Ao propagar uma ideologia racista, xenófoba e supremacista, o regime nazista moldou a visão de mundo de uma geração inteira de jovens alemães, criando um exército de soldados e apoiadores fanáticos. Essa doutrinação envolveu a deturpação da história e a criação de um sistema de valores distorcido, que promovia a superioridade da raça alemã e a necessidade de eliminar todos os que eram considerados inferiores. Os jovens alemães foram ensinados a aderir a essa visão de mundo, que os levou a participar de atrocidades e violência durante a Segunda Guerra Mundial. Essa doutrinação também envolveu a supressão da liberdade individual e a criação de um sistema de controle e manipulação, em que os jovens eram incentivados a denunciar qualquer pessoa que desafiasse a autoridade nazista. Isso criou uma atmosfera de medo e opressão, em que a própria noção de liberdade e direitos humanos foi suprimida. As implicações éticas e morais da doutrinação nazista na juventude alemã são profundas e preocupantes. O uso da propaganda e da manipulação para moldar a mente dos jovens é uma violação grave da liberdade individual e da dignidade humana. Além disso, a disseminação de uma ideologia racista e violenta criou uma cultura de ódio e intolerância que causou imenso sofrimento e dor para muitos indivíduos e grupos. Como sociedade,
Devemos estar atentos às formas pelas quais a doutrinação e a manipulação podem ser usadas para influenciar os jovens e criar uma cultura de intolerância e ódio. Devemos trabalhar para promover valores de tolerância, inclusão e respeito pelos direitos humanos, para que nunca mais permitamos que uma ideologia tão perigosa tome conta da mente dos jovens. A responsabilidade individual dos jovens membros da juventude hitlerista é um tema complexo e controverso. Por um lado, muitos jovens alemães que se juntaram à organização foram doutrinados desde tenra idade com ideologias racistas, nacionalistas e autoritárias. Eles foram ensinados a acreditar na superioridade da raça alemã e na necessidade de defender o país contra inimigos internos e externos. Por outro lado, os jovens membros da juventude hitlerista eram cientes dos crimes e atrocidades cometidos pelo regime nazista. Eles foram treinados para lutar em guerras de conquista, participar de execuções em massa e cometer atos de violência contra civis. Alguns também foram recrutados para a SS e outras organizações paramilitares responsáveis pelos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Nesse contexto, é difícil determinar a responsabilidade individual dos jovens membros da juventude hitlerista. Enquanto alguns escolheram conscientemente apoiar o regime nazista e suas ideologias, outros foram coagidos ou forçados a seguir as ordens e a participar em atividades que iam contra seus valores e consciência. Por outro lado, a organização Juventude Hitlerista desempenhou um papel fundamental na perpetuação do regime nazista. Ela treinou e doutrinou uma geração de jovens alemães para defender o regime, promovendo suas ideologias e levando-os a se envolver em atividades violentas e criminosas. A organização também desempenhou um papel importante na criação de uma cultura de medo e opressão, incentivando os jovens a denunciar qualquer pessoa que fosse vista como contrária ao regime. Nesse sentido, a responsabilidade da organização na perpetuação do regime nazista é clara. Ela ajudou a criar e manter um sistema opressivo e autoritário, que causou sofrimento e morte para milhões de pessoas em toda a Europa. Em última análise, a discussão sobre a responsabilidade individual dos jovens membros da juventude hitlerista deve ser vista em conjunto com o papel da organização na perpetuação do regime nazista. Enquanto alguns jovens foram vítimas da doutrinação e da manipulação, a organização como um todo foi um instrumento fundamental na disseminação do terror e da violência que caracterizaram o regime nazista. Refletir sobre os efeitos da propaganda ideológica e doutrinação em massa na sociedade é crucial para entendermos como regimes autoritários e totalitários podem tomar o poder e manter-se no controle. Essas práticas são usadas para moldar as mentes das pessoas, manipular a opinião pública e criar uma cultura de conformidade e submissão. A propaganda ideológica e a doutrinação em massa são ferramentas poderosas que podem ser usadas para manipular as emoções e a psicologia das pessoas, fazendo-as acreditar em ideias e valores que, em circunstâncias normais, seriam inaceitáveis. Essas práticas também podem ser usadas para criar um inimigo externo ou interno, que justifica ações violentas e opressivas contra grupos ou indivíduos que são rotulados como ameaças ao regime. Ao refletirmos sobre os efeitos da propaganda ideológica e doutrinação em massa, podemos entender como essas práticas são prejudiciais para a sociedade e como podemos combatê-las. Podemos aprender a identificar táticas de manipulação e a resistir à pressão de conformidade. Podemos também criar uma cultura de questionamento e crítica, que valoriza a liberdade de pensamento e o respeito pela diversidade de opiniões. Além disso, a reflexão sobre os efeitos da propaganda ideológica e doutrinação em massa pode nos ajudar a entender a importância da educação crítica e do pensamento independente na formação de uma sociedade livre e democrática. É fundamental que as pessoas aprendam a pensar por si mesmas e a questionar as informações que lhes são apresentadas, a fim de evitar a manipulação e a opressão. Em resumo, a reflexão sobre os efeitos da propaganda ideológica e doutrinação em massa é crucial para entendermos como regimes autoritários e totalitários podem tomar o poder e como podemos evitar que isso aconteça. É importante aprendermos a identificar táticas de manipulação e a valorizar a liberdade de pensamento e a diversidade de opiniões, para construirmos uma sociedade mais justa e democrática. É importante que nós, como sociedade,
Reflitamos criticamente sobre a história da juventude hitlerista e sua importância na compreensão dos efeitos da doutrinação ideológica em massa. Através da reflexão, podemos entender como regimes autoritários e totalitários podem manipular as mentes das pessoas, moldando suas crenças e valores para justificar ações opressivas e violentas. Ao aprendermos sobre a história da juventude hitlerista, podemos reconhecer as táticas de manipulação utilizadas para doutrinar os jovens alemães e criar uma cultura de conformidade e submissão. Podemos também compreender como a propaganda ideológica e a doutrinação em massa são ferramentas poderosas que podem ser usadas para justificar ações opressivas contra grupos ou indivíduos que são rotulados como ameaças ao regime. Ao refletirmos sobre a história da juventude hitlerista, podemos aprender a identificar táticas de manipulação e a resistir à pressão de conformidade. Podemos também criar uma cultura de questionamento e crítica, que valoriza a liberdade de pensamento e o respeito pela diversidade de opiniões. Em resumo, a reflexão crítica sobre a história da juventude hitlerista é crucial para entendermos como regimes autoritários e totalitários podem manipular as mentes das pessoas e como podemos combater essas práticas. Devemos aprender com a história para construirmos uma sociedade mais justa, democrática e livre de manipulação ideológica em massa. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou! Por que os nazistas abandonaram uma estação ártica? Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas estabeleceram várias bases de pesquisa na região ártica, principalmente na Groenlândia e na Noruega, a fim de estudar o clima e o terreno da região. Uma dessas bases era a Estação de Pesquisa Ártica Schatzgraber, localizada na ilha de Alexandra Land, no extremo norte da Rússia. A estação foi construída em 1942 e serviu como um posto de pesquisa meteorológica e glaciológica para os nazistas. Foi liderada por Herbert Schroeder-Strauss, um dos principais especialistas alemães em meteorologia polar. No entanto, em 1944, com o avanço das tropas soviéticas na região, os nazistas decidiram abandonar a estação. Os nazistas retiraram todos os equipamentos e suprimentos, mas deixaram para trás alguns itens, como livros, documentos e alguns objetos pessoais dos pesquisadores. A estação foi descoberta pela expedição soviética em 1945, mas os soviéticos não encontraram nada de valor na base. A razão pela qual os nazistas abandonaram a estação permanece incerta. Algumas teorias sugerem que eles simplesmente não podiam manter a estação funcionando devido às condições adversas da região ártica e à falta de recursos, enquanto outras teorias afirmam que eles estavam tentando esconder algo ou estavam fugindo de algo. Uma das teorias mais intrigantes é que os nazistas estavam realizando pesquisas secretas na região, talvez relacionadas a armas avançadas ou tecnologia de foguetes. Algumas pessoas acreditam que eles encontraram algo na região que não queriam que fosse descoberto pelos soviéticos ou pelos aliados, e que a retirada da estação era uma tentativa de esconder essas descobertas. Embora nunca tenha sido provado que os nazistas estavam realizando pesquisas secretas na região, a história da Estação de Pesquisa Ártica Schatzgraber continua sendo um mistério intrigante e desperta a imaginação de muitas pessoas que se perguntam o que realmente aconteceu naquela base abandonada no Ártico. Apesar da especulação sobre o motivo pelo qual os nazistas abandonaram a estação, não há evidências concretas que indiquem uma única causa. No entanto, há várias teorias que tentam explicar o que aconteceu. Uma das teorias sugere que o frio extremo e as condições climáticas adversas tornaram a operação insustentável. A estação estava localizada em uma das regiões mais inóspitas do planeta, onde a temperatura pode atingir menos 50 graus Celsius. Os nazistas provavelmente subestimaram as condições de trabalho e as dificuldades logísticas que teriam que enfrentar. Outra teoria sugere que a estação foi abandonada devido a conflitos internos dentro do próprio grupo nazista. A presença de oficiais militares e cientistas em um mesmo ambiente poderia ter gerado divergências e disputas pelo controle da estação e de suas atividades. Há também a possibilidade de que a estação tenha sido abandonada por falta de recursos e financiamento.
A guerra estava se intensificando e os nazistas provavelmente precisavam de seus recursos para fins militares mais imediatos. Finalmente, há teorias que sugerem que a estação foi abandonada devido a descobertas arqueológicas significativas. Essas teorias afirmam que os nazistas estavam em busca de tecnologia avançada e antigas relíquias, e que eles teriam encontrado algo na região que mudou o rumo da guerra e, por isso, teriam abandonado a estação às pressas. Embora nenhuma teoria possa ser comprovada, a descoberta da estação deixa em aberto a possibilidade de novas pesquisas e descobertas sobre as atividades nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou! Por que um líder do partido nazista voou para a Escócia? A história da viagem de Rudolf Hess para a Escócia em 1941 é um dos episódios mais intrigantes da Segunda Guerra Mundial. Hess era um dos principais líderes do Partido Nazista Alemão e foi considerado o segundo homem mais poderoso do partido, atrás apenas de Adolf Hitler. Em maio de 1941, Hess decidiu embarcar em uma missão secreta, na qual ele voou para a Escócia em um avião particular. Acredita-se que sua intenção era se encontrar com figuras importantes da política britânica para discutir um possível acordo de paz entre a Alemanha e o Reino Unido. No entanto, Hess não conseguiu encontrar os contatos que esperava e acabou sendo capturado pelas autoridades britânicas. Ele foi detido e interrogado, mas se recusou a fornecer informações sobre sua missão secreta. Os detalhes exatos do que Hess esperava alcançar em sua viagem ainda são objeto de debate e especulação. Algumas teorias sugerem que Hess estava tentando negociar um acordo de paz secreto que permitiria à Alemanha se concentrar em combater a União Soviética. Outros argumentam que Hess estava agindo por conta própria, sem o conhecimento ou aprovação de Hitler. Uma teoria mais controversa sugere que a viagem de Hess foi na verdade parte de um plano elaborado por grupos ocultistas e esotéricos que estavam ligados ao Partido Nazista. Esses grupos acreditavam em lendas e teorias da conspiração sobre sociedades secretas antigas, contatos com extraterrestres e poderes sobrenaturais. Segundo essa teoria, Hess teria viajado para a Escócia em busca de artefatos antigos que supostamente teriam poderes mágicos ou contatos com seres extraterrestres. Embora essa teoria seja amplamente considerada como conspiratória e fantasiosa, ela inspirou muitas obras de ficção, incluindo filmes e livros sobre os mistérios e segredos nazistas. O episódio da viagem de Hess para a Escócia continua a fascinar e intrigar historiadores e amantes da história em todo o mundo. A captura de Hess foi um grande golpe para o regime nazista e causou grande controvérsia em ambos os lados da guerra. Os líderes nazistas negaram ter autorizado a missão de Hess, e Hitler ficou furioso com a ação, chamando-o de traidor. Hess foi julgado em Nuremberg em 1946 e condenado à prisão perpétua. Ele passou grande parte de sua vida na prisão, mas foi encontrado morto em sua cela em 1987, aparentemente tendo se suicidado. Independentemente das verdadeiras intenções de Hess, sua viagem à Escócia foi um evento notável na história da Segunda Guerra Mundial e um exemplo de como ações individuais podem ter grandes consequências em conflitos globais. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou! A República de Weimar foi um período de transição na história alemã, entre 1919 e 1933, em que o sistema de governo passou de uma monarquia para a democracia representativa, sob a forma de república parlamentarista. Com efeito, este nome se deve ao local em que a Constituição Republicana foi promulgada, em 11 de agosto de 1919, na cidade de Weimar, região central da Alemanha. O início da República de Weimar data de 1918, quando o país começou a ser controlado pelos militares logo após a fuga do Kaiser Guilherme II. Quando se tornou evidente que a Primeira Guerra estava perdida, o Oberste-Heeresleitung, Comando Supremo do Exército, a induziu à constituição de um governo civil para facilitar as negociações de paz com os aliados.
Em 28 de outubro de 1918, a nova Constituição alemã estava pronta, convertendo o Reich numa república parlamentar, algo que havia sido evitado pelo Kaiser. Dessa forma, o chanceler devia responsabilizar-se a nação perante o Reichstag, parlamento alemão, e não mais perante o imperador. O príncipe Maximiliano de Baden assumiu o cargo. O plano de transformar a Alemanha veio a fracassar, sobretudo as condições impostas pelo Tratado de Versalhes, que limitavam qualquer possibilidade de ressurgimento econômico do país por causa das reparações de guerra e das restrições à indústria e ao exército alemão. As consequências econômicas da paz, 1919, formuladas pelo economista John Maynard Keynes, que assistiu como observador às deliberações, expõe de maneira pormenorizada e com sagacidade qual haveria de ser o impacto das reparações sobre o frágil esquema das relações econômicas internacionais durante a década de 1920. Isso, somado ao regresso dos soldados da frente, muitos dos quais vinham feridos não apenas física mas psicologicamente, aumentou enormemente o clima de fracasso e descontentamento que assombrava a nação. A escalada de violência entre os movimentos de direita e esquerda, carece de fontes, culminaram em 29 de outubro de 1918, ao instalar a rebelião de parte do exército. O governo prendeu os amotinados, principalmente da divisão naval, e muitos estudantes, operários e militares solidarizaram-se com eles, agrupando-se em conselhos similares aos sovietes, que tomaram o poder militar e civil em diversas cidades. A 7 de novembro, a revolução alcançou a cidade de Munique, provocando a fuga do rei Luís III da Baviera. O país esteve perto de se converter num estado socialista. A 9 de novembro, o príncipe von Baden transferiu os seus poderes legais a Friedrich Ebert, líder do Partido Socialista da Alemanha, SPD, Sozialistische Partei Deutschlands, de influência operária, mas sem intenções de abandonar o sistema parlamentar. Esperava-se que esse ato bastaria para acalmar as massas, mas tal não ocorreu. No dia seguinte, instaurou-se um governo revolucionário sob o nome de Rat der Volksbeauftragten, traduzido como a Conselho dos Encarregados do Povo, que era formado por 3 membros do MSPD e 3 membros do Partido Social Democrata Independente, USPD, o Nabangige Sozialdemokraten, liderado por Ebert e Hugo Hasse, respectivamente. Esse conselho governou a Alemanha de novembro de 1918 até janeiro de 1919. Entre 1924 e 1929, houve um breve período de reconstrução, graças à influência que adquiriu Gustav Stresemann. Ele era um nacionalista contra qualquer tipo de extremismo. Empréstimos externos foram empregados na modernização da indústria. Com a ajuda dos Estados Unidos, foi elaborado o Plano Davis para possibilitar que o país arcasse com suas obrigações de guerra sem se arruinar completamente. A política externa de Stresemann recuperou para a Alemanha a igualdade de direitos através do Tratado de Locarno, 1925, e do ingresso do país na Liga das Nações, 1926. A arte e as ciências floresceram nos adorados anos 20. Após a morte do social-democrata Friedrich Ebert, primeiro presidente republicano, foi eleito chefe de Estado, em 1925, o ex-marechal Hindenburg. Candidato da direita, ele seguiu à risca a Constituição, embora não fosse partidário do Estado republicano. O declínio da República de Weimar começou como o colapso da Bolsa de Nova York e a crise econômica mundial de 1929, mesmo ano em que morreu Stresemann. A história dos anos seguintes foi marcada pela ascensão, nas eleições de 1930, dos ultranacionalistas, nacional-socialistas, e dos marxistas, comunistas. Em seu radicalismo, ambos se aproveitaram do alto desemprego, que atingia 4,4 milhões de pessoas em 1930, e da miséria geral. Em 1931, a crise levou à quebra dos bancos. Em 1932, a situação se agravou ainda mais, os desempregados somavam 5,6 milhões e o Marechal Hindenburg foi reeleito presidente, com Hitler em segundo lugar. Em meio aos tumultos, o chanceler Erich Brüning, de centro, foi demitido e substituído por Franz von Papen.
O novo governo revogou medidas antes adotadas para conter as formações paramilitares dos nacional-socialistas, nazistas, e Hitler, em troca, passou a tolerá-lo. Em janeiro de 1933, após a demissão de von Papen, Hindenburg chamou Hitler para constituir o novo governo. As principais causas do surgimento da República de Weimar estão ligadas à derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e à crise econômica, social e política que se sucedeu na Alemanha, caracterizada especialmente pelos altíssimos índices de inflação e desemprego. Ora, com a derrota na guerra, a Alemanha sofreu uma série de imposições, sancionadas pelo Tratado de Versalhes, como o pagamento de uma compensação gigantesca aos países vitoriosos pelos prejuízos de guerra e a perda de territórios na região do Ruhr, bem possessões na África, Ásia e Oceania. Assim, em meio a uma crise econômica sem precedentes, com a hiperinflação e o desemprego massivo, é instituído um novo sistema político, no qual o presidente da República nomeia o chanceler para representar o poder executivo, enquanto o poder legislativo era eleito para compor o Parlamento Federal, Reichstag, e os parlamentos estaduais, Landtag. Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1919, na qual a Alemanha saiu derrotada, o imperador Guilherme II foge do país e o governo fica a cargo dos militares, que por sua vez, formam um governo provisório e civil para negociar os termos da rendição alemã. Com a assinatura do armistício em outubro de 1918, grupos socialistas, apoiados por setores inconformados com a derrota, deram início à Revolução Alemã de 1918 a 1919, a qual buscou estabelecer uma república socialista com o apoio de parte do exército. Em novembro, a revolução já havia se espalhado até Munique, quando Friedrich Ebert, líder do Partido Socialista da Alemanha, assume a presidência da República e convoca o exército para esmagar a revolução. Em janeiro de 1919, são realizadas as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte. Por sua vez, a nova Constituição seria proclamada em julho de 1919. Entre 1921 e 1922, inúmeras greves operárias exigindo a nacionalização das minas e dos bancos criaram um ambiente perfeito para o surgimento do Partido Nacional Socialista Alemão, o Partido Nazista, o qual irá tentar um golpe em Munique no ano de 1923. Com o fim das turbulências políticas, a Alemanha irá viver um período de recuperação, que vai de 1923 até 1929. Esta estabilidade se deve aos investimentos estadunidenses naquele país. Contudo, este será também o motivo de sua ruína, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Em 1925, o Marechal Paul von Hindenburg assume a presidência da República de Weimar. No ano de 1932 ascende ao poder o Partido Nazista. No ano seguinte, Hitler é nomeado chanceler da Alemanha e, com a morte do presidente Hindenburg, em 1934, ele se torna o chefe supremo do Estado alemão, marcando o fim da República de Weimar e o início do 3 graus Império Alemão. Após a proclamação da República, a bandeira e o brasão de armas da Alemanha foram também alterados para dar conta das mudanças políticas no país. O tricolor republicano é baseado na bandeira introduzida pela Constituição Pauskirche de 1849, a qual foi decidida aqui pelo Parlamento de Frankfurt, durante o movimento civil alemão, o qual pediam principalmente o parlamentarismo e a unificação dos estados germânicos. As conquistas e sinais desse movimento foram majoritariamente feitos após a queda do antigo regime e a reação política. Apenas o pequeno Principado de Waldeck continuou sua tradição usando as cores alemãs, chamadas de Schwarz-Rot-Gold em alemão, em português, preto-vermelho-dourado. Esses sinais continuaram sendo símbolos do movimento Pauskirche e a República de Weimar queria expressar sua origem naquele movimento entre 1848 e 1852. Os antirrepublicanos opuseram-se a essa bandeira. Enquanto a primeira frota imperial, Reichsflotte, orgulhosamente usava uma bandeira naval baseada na Schwarz-Rot-Gold, a marinha alemã, Reichsmarine, insistia em usar as cores pré-Primeira Guerra, similar à marinha mercantil alemã. O brasão de armas republicano foi idealizado no movimento Pauskirche,
usando a mesma ave, a águia, e as mesmas cores, preto, vermelho e dourado, mas ocorrendo uma redução de 2 cabeças para uma. O político alemão, Friedrich Ebert declarou, inicialmente, que o brasão de armas poderia ser desenhado por Emil Doppler, e em 11 de novembro de 1919, foi aceito pelo governo alemão. Em 1928, o Reichswappen, brasão de armas do Reich, desenhado por Tobias Schwab, de 1887 a 1967, passou a ser usado como emblema oficial da equipe olímpica da Alemanha. O desenho de Doppler foi adotado como Reichsschild, escudo do Reich, com uso restrito a veículos do governo. Em 1949, a República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, adotou todas as 3 insígnias da República de Weimar. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou!